como o Senhor já usou a Ceci por tantas vezes nesse lugar, que o Senhor o use de uma maneira poderosa novamente, Senhor, porque estamos sedentos, ó Pai, pela Tua Palavra, e o Senhor tem liberdade para trabalhar em nós e através de nós, ó Pai, nessa noite, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Paz, povo, abre a Bíblia aí comigo. Vou fechar mais em você aqui, Ceci. Vamos aqui? Coisa pra colocar aqui. Não, segura na mão. Fechar mais aqui em você, depois eu volto pra mim, tá bom? Aqui é a raiz, bispo. Paz, povo, abre aí comigo a sua Bíblia no livro. Abre em Salmos 24. Nós vamos ler 2 versículos apenas. Então, Salmos 24, 1 e 2. Eu vou ler como você me acompanha aqui, que estiver sem a sua Bíblia, e diz assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Até aqui, amém? Eu acho interessante quando o salmista aqui, ele começa a falar a respeito do domínio de Deus sobre a terra, sobre tudo que há na terra, incluindo a nós. E aí ele fala que tudo isso aqui é dele, que tudo o que é a terra e tudo que está nela pertence a Deus. E aí o salmista fala que Deus resolveu pegar todas essas coisas, a terra, aos seres vivos, a nós, e colocar em cima de correntes. E aí a gente fica imaginando assim, que coisa linda que Deus faz. Ele pega seres vivos e coloca em cima de um ambiente totalmente instável. Porque quando você observa correntes, né, você enxerga movimento, você enxerga transporte. É isso que a gente observa, você percebe mudanças. Quando você vai num lugar e você fala, ali tem uma correnteza, você consegue perceber a correnteza pelo volume de oscilações que acontecem naquele espaço. E aí você fala, cuidado, ali é um espaço que dificilmente você vai exercer controle. Então, quando o salmista fala que Deus estabeleceu isso em cima de correntes, a gente começa a entender por que as nossas vidas acabam tendo tantas fases, tantos movimentos, tantas mudanças e com tamanha intensidade. Eu vou falar dessa conversa. Eu vou errar o que eu vou falar aqui, tá, igreja? Mas a gente está em família. Mas eu lembro de uma conversa que eu tive com uma pessoa inteligente. Eu contei essa conversa para a bispa. E é uma pessoa de fato muito inteligente. Ela falava sobre ciência para mim e sobre teorias. E aí desconsidero que eu errar aqui, mas sobre a abiogênese e a biogênese, que resumidamente são teorias sobre como existiu a vida no mundo. E aí começava as teorias de origem da vida, e aí falava que todas as vidas e todos os seres vivos partem de uma mesma partícula atômica que é bem pequena, só que ela não tem vida, porque ela não tem movimento, e que por algum motivo ela passou a ter um confronto. Em algum momento ela recebeu um choque. Ela teve um chacoalhão e eles não sabem dizer qual é a origem, se essa origem foi um raio, se essa origem foi qualquer coisa, mas esse movimento proporcionou a existência da vida. Coisa linda que Deus já revela pra gente. Quais são esses movimentos? E aí quando essa pessoa conversava comigo, eu não podia nem me expressar, porque claro que eu já estava emocionada. Mas ela não ia entender por que eu estava assim tão emocionada. E de fato é uma verdade, porque eu converso bastante com o Rodrigo e ele entende muito de saúde, dessa coisa de corpo, né? E aí ele sempre fala comigo a respeito de movimento, e tudo aquilo que representa a vida no nosso corpo depende de movimento. Então quando a gente respira, os pulmões se mexem. Quando
o nosso sangue pulsa é porque o nosso coração está batendo. E aí quando a gente lê lá no Gênesis e começa a falar que a terra era sem forma e vazia, ela começa também na sequência a dizer: mas o Espírito, ele se moveu sobre as águas. Então a gente entende exatamente qual é o movimento estabelecido acima das correntes que acaba gerando vida. E o que eu quero dizer com todo esse contexto? É porque às vezes a gente olha para as nossas realidades e para os nossos dias e a gente tem a expectativa de viver neste mundo e em Deus equilíbrio, sabe? A gente sempre tem a expectativa de viver certezas, de viver constâncias, de chegar lá. Chegar naquele ponto que eu esperava, um ponto de tranquilidade, um ponto, sabe, de leveza, não é? E a gente esquece o que o salmista declarou no que a gente leu hoje, que Deus estabeleceu a terra sobre as correntes. Ou seja, o nosso ambiente e tudo que está dentro do ambiente que a gente vive, Deus, por decisão, quis colocar em um ambiente totalmente de movimento. E aí a gente fica perdido no meio de tanta mudança, no meio de tanto acontecimento, começa a ficar angustiado, começa a entrar em depressão, aí você aciona o bispo, que conhece aí de psicologia, ele te ajuda, ele ajuda a gente também. E aí você começa a se perder, por quê? Porque se frustra por aquilo que tinha de expectativa, que na verdade para Deus não passa de inércia, porque onde Deus decidiu que iria existir vida, ali também existiria movimento, ali também existiria barulho, ali também existiria agitação. Não são nos ambientes inertes que a gente cresce, não são nos ambientes parados que a gente aprende a viver. Não é esse o conceito que traz realidade daquilo que Deus quer estabelecer para nós. E aí você deve ficar falando assim, sim, mas você não faz ideia de quantos movimentos eu já passei aí na vida, de quanto foi difícil para mim. Você não faz ideia da minha história e eu acho que eu nem quero saber muito. Porque a gente não tem em nós mesmos soluções para dar para tudo isso. Mas o que eu acho muito lindo, eu vou ler um texto com você. Se eu achar aqui, pera lá. Pois é, se eu não achar o texto, eu vou falar para você, você vai achando aí na sua Bíblia. Mas eu estava lendo hoje quando Jesus ele tá com os discípulos e eles estão no mar e aí de repente começa a vir uma tempestade muito forte e eles começam a ter ventos e... Marcos capítulo 4. Marcos capítulo quê? 4. Ah, que bênção, olha que belezinha. Acho que tem outro lugar também. Esse é o melhorzinho de Marcos capítulo 4. É? Mais completo. Tá bom. Eu acho que eu li o de Mateus. Essa Bíblia aí é boa, hein? Bíblia de Genebra. Bíblia de pregador. Ah, é do tio Rô, viu? Tá aqui. Nossa, por que a gente só usa as Bíblias do marido, né? Ah, porque são mais abençoadas, né? Porque nós somos mulheres bem prudentes. Acho que é o 16, alguma coisa assim. 16. Nossa, sabe até o versículo. Por aí. Gente. Não é assim. Não, bispo, aqui é parábolas. Marcos 4. Aí em algum lugar. Eu falo qualquer coisa. Vê se ninguém mandou aí na... Aqui, Jesus acalma a tempestade, 35. Ah, acertou. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outro barco seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de ventos, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro, e eles os despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou, se fez grande bonança.
Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E o que eu acho lindo aqui nesse texto é que eles estavam nessa situação de vida. Leia o mar aqui como aqueles momentos que a gente está super conturbado. E aí Jesus, ele já estava lá naquele momento conturbado, ele estava naquele mesmo ambiente. E aí ele levanta e diante deles, ele para tudo aquilo com uma palavra: acalma-te. E aí às vezes a gente está dentro desses movimentos e questiona para eles: cadê a sua fé? E às vezes a gente está no meio dessas mudanças e a gente começa a ficar com o coração perturbado, agitado, só que a gente esquece de que naquelas angústias anteriores, a gente sempre acha assim, é que a gente já viveu tantas coisas, mas em todas as coisas que a gente viveu, a gente deveria já ter conhecido o tamanho do poder e do domínio de Deus, que seria capaz de, com uma palavra, mudar todas as realidades. E essas mudanças, esses movimentos, essas tempestades que a gente vive, não são de maneira alguma para nos deixar tímidos, porque Jesus repreendeu eles aqui e falou assim: por que vocês estão aí, ô bando de bobo? Sabe, o que vocês estão fazendo? O que está acontecendo? Vocês já não viram tudo aquilo que eu realizei? Será que por conta das circunstâncias vocês já esqueceram de tudo que eu sou capaz? Então, todas as vezes que a gente está vivendo essa mudança, não é porque Deus quer nos deixar instáveis, é porque nós precisamos ser aqueles que experimentaram a glória de Deus, que viveram o seu poder e não se esqueceram do que Ele é capaz quando esse dia chegar. Então, quando você fala para mim, Cici, é porque você não sabe aquilo que aconteceu na minha vida, eu vou responder para você: eu não sei, mas eu sei que se você superou aquele momento, aquele dia, aquela angústia, você com certeza já experimentou do poder de Deus. Você com certeza já experimentou daquilo que Ele realizou naquele dia, naquele momento. E por que vem novas tempestades? Porque aí a gente vai mudando de nível. E o que Deus espera da gente quando chega a nova tempestade é que a gente não tenha a mesma timidez. Esses discípulos também viveram outra tempestade lá na frente. Eles pegaram um barco e dessa vez Jesus não estava. E aí as ondas começaram a açoitar. Imagina, se numa vez as ondas estavam varrendo eles, gente, eu acho que eu prefiro ser varrida do que ter açoite. Eu fico imaginando aquela onda, eu já começo a imaginar, né? Eu imagino aquela onda batendo forte no barco. E aí Jesus não estava lá dessa vez, mas eles já tinham provado do poder de Deus, de Jesus com eles. E aí, como se não bastasse de novo o medo, agora eles passaram a ficar assustados. Então, com medo, eles ficam assombrados. E por que eles estão assustados? Porque viram Jesus, falaram: meu Deus, é assombração, ai socorro, e começaram a ficar temerosos nessa segunda. Só que lembra do poder que ele viveu lá atrás. Aleluia. Jesus não convidou Pedro para sair do barco. Eu tenho para mim que Pedro se lembrou da primeira tempestade que Jesus falou assim: acalma, e olhou para eles e falou: por que vocês estão tímidos? Na verdade, aquela tempestade mostrou para eles o poder, mas também trouxe uma carta convite falando para eles: agora vocês já conhecem as possibilidades. E vocês sabem que as minhas possibilidades são infinitas, simples e perfeitas em solução. E aí na hora que Jesus, agora o Pedro vê, com medo e assombrado, porque eles achavam que era uma assombração quando viram Jesus andando sobre as águas, agora o Pedro olha e fala assim: se é você mesmo, manda que eu vá até aí. Olha como o Pedro muda o nível de desafio, porque antes estar dentro do barco já causava temor, mas por ter conhecido o poder que foi manifesto lá atrás, agora ele passou a ter ousadia. Eu acho que ele lembrou do dia que eles estavam no barco chacoalhando e Jesus falou: cara, cadê a fé de vocês? Eu acho que é isso que Jesus espera pra gente nesse momento. Não, a gente tá tendo mudança, tá vivendo coisas novas, mas agora a gente já foi experimentado. Agora a gente já provou
do que o nosso Jesus é capaz e de tudo de lindo que Ele fez em todas as tempestades anteriores da nossa vida. E aí agora Ele não quer mais que a gente fique só com medo. Sim, mas aumentou o nível, aumentou. Agora além de temor vem assombração. Agora tem mais coisas. Agora nós estamos mais perdidos porque aumentaram as coisas pelas quais nós tememos. Mas agora nós também já conhecemos o poder dele. E o convite de Deus para nós é fazer uso daquilo que ele se mostrou capaz. E aí o Pedro desafiou e falou assim: é você? Então manda que eu vou até aí andando sobre as águas. Como se não bastasse ter visto o cara acalmar tudo aquilo e ficar assombrado e falar: quem é esse que o vento, que o mar obedece ele? Agora ele fala: eu quero ver se ele é capaz de mais alguma coisa que eu mesma possa experimentar e viver. Deus está nesse tempo nos dando a ousadia de pedir, andar sobre as águas. E o que é andar sobre as águas? É viver em segurança aquilo que a gente não tem nenhum controle. É viver com verdade e experimentar um poder que outrora a gente não experimentou, mas que a gente sabe que já foi habilitado. É isso que Deus quer fazer com a gente, é nos dar esse nível de ousadia, o nível de falar assim: eu sei do que você é capaz. Vamos fechar, né? Vamos embora. Enfim, eu acho que o importante é a gente passar por essas experiências e decidir se a gente vai carregar um trauma, um medo, uma apreensão, uma angústia, ou se a gente vai experimentar um pouco mais do poder de Deus, ou se a gente vai dar um passo com uma incerteza muito maior, pelo simples fato de lembrar aquilo que Ele já fez, pelo simples fato de já ter experimentado o quanto Ele é poderoso, enquanto Ele é capaz, e que essas oscilações fazem parte daquilo que Ele nos chamou para viver. Nós não somos improváveis, nós só estamos bem acompanhados. Quando a gente decide parar, é como se a gente esquecesse que se mesmo ele não estiver no barco, ele vai chegar até lá. E ele pode chegar por caminhos que você não esperava, mas ele vai chegar até lá. A gente só para no medo quando a gente imagina um futuro que Jesus não está mais. Ou quando a gente imagina que os dias depois de ter superado algumas dores, algumas mudanças, algumas angústias, se aqueles dias posteriores ele não estará com a gente. A gente fica imaginando circunstâncias que só aconteceriam se Jesus tivesse nos abandonado, mas não, Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Aleluia. Os dias depois da nossa aflição, Ele vai continuar lá. E Ele não ficou menos poderoso porque a gente passou por situações difíceis. Não, Ele ainda continua forte. Ele ainda continua poderoso. Mas a gente pode agora, já que Ele revelou tanto poder, ousar um pouco mais, porque já conhecemos mais um pouquinho desse Deus maravilhoso. Amém? Amém, bispo. Vou tocar a corda toda, hein? Né? Você viu? Só as faíscas. Pegar de cima, Paulinho? Vou cantar de cima. Você vai orar, bispa? Sim. A gente vai cantar e a bispa vai orar. Vamos orar agora já? Só cantar um pedaço desse louvor de novo. Mestre, o vento balançou meu barco. Pode deixar. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu
só vai orar agora. Junta a família aí. Se puderem, deem as mãos. Vamos orar em concordância. Pai de amor, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte. Ah, Senhor, a Ceci hoje disse algo que pra gente às vezes é tão difícil. Ter segurança, mas não ter o controle. Hoje nós queremos, ó Pai, nessa noite entender e viver sabendo que o controle está nas Tuas mãos. Nós não precisamos nos sentir seguros, nós só precisamos saber que o controle está nas Tuas mãos. Hoje nós aprendemos, ó Pai, que a tempestade pode ser a mesma, ela pode voltar várias vezes e ser a mesma, mas nós não seremos mais os mesmos, porque nós já Te conhecemos. Nós já provamos do Teu poder, nós sabemos quem Tu és e quando nós Te conhecemos, algo muda dentro de nós. Senhor, começa a transformar as coisas dentro de nós, assim como nós louvamos o primeiro louvor nessa live hoje, dizendo: tens liberdade aqui. Eu quero declarar novamente que o Senhor tem liberdade para mudar as coisas de lugar. Senhor, muda dentro de nós aquilo que precisa ser mudado. Tira o controle das nossas mãos.